Olá, aqui é o professor Alex Rinaldo e vamos dar continuidade ao nosso curso de óptica geométrica. Estamos na aula 4 e agora vamos dar uma olhada nas questões propostas. Bom, antes de resolver as questões propostas, é recomendável que você assista a videoaula disponibilizada no portal SAIS. Então os passos estão aqui. Primeiro você acessa o site do SAIS, portalsais.com.br, passo número 1. Depois você clica em Soluções Digitais. Depois na opção SAIS TV. Será exibido para você um painel de videoaulas. Você procura então a disciplina aí à frente. No nosso caso é Física 3. Vai aparecer então todas as aulas de Física 3 e a aula do momento é a aula 4. Se você já assistiu essa aula e lembra da aula presencial, pode dar continuidade a este vídeo. Se não, pause agora, assista, para depois dar continuidade. Então, vamos lá. Nessa questão 1, com relação aos espelhos esféricos, assinale o que for correto. Ele diz que todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal do espelho produz um raio refletido que passa pelo centro do espelho. Está errado, seria pelo foco principal do espelho. Então, letra A, falso. Letra B, no espelho côncavo, para um objeto situado a uma distância maior que o raio de curvatura, a imagem conjugada pelo espelho é real, invertida e menor do que o objeto. Aqui está escrito maior, então, falso, letra B. Letra C. Todo raio de luz que incide passando pelo centro de curvatura do espelho retorna paralelamente ao eixo principal. Não. Se ele passa pelo centro, ele vai retornar passando pelo centro também, porque todo raio que passa pelo centro ele já está em cima da reta normal. Então é isso que acontece, então letra C é falso. Letra D. O foco principal é real nos espelhos convexos e virtual nos espelhos côncavos. Não, é exatamente o contrário. Nos espelhos convexos, o foco é virtual, justamente porque fica depois do espelho, enquanto que nos espelhos côncavos o foco fica na frente dele, então é um foco real. Então o correto é a letra E. Todo raio de luz que incide no vértice do espelho produz um raio refletido que é simétrico ao incidente em relação ao eixo principal. Isso aqui nada mais é, como em todos os casos de raios notáveis, obediência à segunda lei da reflexão. Então, letra E. Próximo. Segundo, o espelho bucal utilizado por dentistas é um instrumento que pode ser feito com um espelho plano ou esférico. Um dentista, a fim de obter uma imagem ampliada de um dente específico, deve utilizar um espelho bucal de que tipo? Bom, essa é a situação em que você tem que utilizar um espelho côncavo, muito próximo do objeto, para que ele obtenha uma imagem virtual direita e maior. Então, espelho côncavo, letra A, sendo colocado a uma distância do dente menor que a distância focal, exatamente, entre o foco e o vértice. Letra A. Na letra B, côncavo, sendo colocado a uma distância do dente entre o foco e o centro de curvatura. Não, aqui nesse caso iria produzir uma imagem real, invertida e maior. Então, para ver virtual e maior é a letra A. Os outros falam de convexo, plano e convexo, então está claramente errado. Terceira questão. Em relação às imagens formadas por um espelho côncavo, assinale o que for correto. Se o objeto estiver entre o foco e o vértice, a imagem é real, invertida e maior. Não, entre o foco e o vértice é quando o objeto está bem próximo do espelho côncavo e ele funciona como espelho de aumento. A imagem seria virtual, direita e maior. Então A está errado. Letra B. Se o objeto estiver localizado além do centro de curvatura, a imagem é real, invertida e menor que o objeto. É exatamente essa situação aqui, letra B, correto. Lembre que nós fizemos esse experimento em sala de aula. Eu capturei a imagem através da janela e projetei na parede. Lembre que a imagem ficou menor, lógico, e de cabeça para baixo. Por que o C está errado? Se o objeto estiver sobre o centro de curvatura, a imagem formada é real, direita e de mesmo tamanho. Errou na parte do direita. Toda a imagem real é invertida. Letra D. Se o objeto estiver entre o centro de curvatura e o foco, a imagem é
real. Direita não pode ser. Se ela é real, ela tem que ser invertida e maior do que o objeto. Então, letra D também está errado. E a letra S, o objeto está localizado no plano focal, a imagem é virtual. Se está no plano focal, não produz imagem. Ok? Então, próximo. Para que imagens invertidas de um corpo sejam obtidas, utilizando-se um espelho esférico côncavo ideal, deve-se colocar o corpo entre. Bom, veja, essa questão aqui eu acredito que ela teve um erro na escrita, a pessoa lá que elaborou, no gabarito está como letra E, mas letra E fica fora de sentido, né? Porque a gente sabe que para produzir imagens reais invertidas, o objeto ele vem do infinito até aberto no foco, não pode chegar no foco. Então, dessas opções aqui, a única que poderia ser assim aceita é a letra D. Quando o corpo é colocado entre o foco e o centro de curvatura do espelho, realmente nessa situação, entre o centro e o foco, o espelho vai produzir uma imagem real, portanto invertida e maior. Não é só nesse caso, mas nesse caso está certo. Todos os outros estão errados. A letra E, para ser correta, a opção mais correta seria: o objeto deve ser colocado em qualquer ponto depois do foco. Aí seria o mais correto. Prosseguindo. Bom, aqui na seguinte figura ilustra-se um espelho esférico côncavo E e seus respectivos centros de curvatura C, foco F e vértice V. Um dos infinitos raios luminosos que incidem no espelho tem sua trajetória representada por R. Bom, as trajetórias de 1 a 5 se referem a possíveis caminhos seguidos pelo raio luminoso refletido no espelho. O número que melhor representa a trajetória percorrida pelo raio R após refletir no espelho é. Então veja, só pode ser o 4. Por quê? A reta número 3 é aquela que passa pelo centro de curvatura. Ela já representa uma reta normal. Então, se o raio R está incidindo, formando um determinado ângulo em relação à normal, vai formar o mesmo ângulo do outro lado na reflexão. Então, só pode sair pela situação 4 aqui. O 5 não pode, porque ele está passando pelo foco. Então, se ele está passando pelo foco, o raio incidente deveria ser paralelo ao eixo focal. E todo raio que vem na direção 3, ele bate no espelho e volta por cima da própria direção 3, porque já é o centro de curvatura. A situação 1 seria a mais absurda de todas, porque desobedeceria totalmente aqui a segunda lei da reflexão. Okay? Porque aí, se você imaginasse aqui uma reta para ser a divisão entre o raio incidente e o refletido, essa reta não seria normal à superfície do espelho, não estaria a 90 graus. Então 1 é absurdo. Então só pode ser 4. Questão 6 fala sobre um forno solar, um fogão solar. Aqui nós temos uma parábola, uma panela colocada em uma posição na qual aproveita melhor a reflexão dos raios de luz. Então ele diz assim: considerando que a panela esteja posicionada no ponto citado, nesse ponto de maior eficiência para a concentração dos raios de luz, a maior eficiência ocorre porque os raios solares refletidos passam por esse ponto definido como ponto de reflexão? Não. Os raios incidentes passam por esse ponto definido como vértice da parábola? Não. Os raios refletidos se concentram nesse ponto definido como foco da parábola. Todos os raios que vêm do Sol, paralelos ao eixo principal, vão ser refletidos passando pelo foco. Então, letra C. 7ª questão. Um garoto foi até uma óptica e observou o rosto dele com 3 espelhos. Veja que na imagem A o rosto dele aparece pequeno, na imagem B o rosto aparece num tamanho médio e aqui um tamanho grande. Então a gente deve crer que esse espelho daqui deve ser o plano, o B. O que está produzindo uma imagem reduzida deve ser o convexo, porque somente espelho convexo vai produzir imagem desse tipo, que é uma imagem direita, né, portanto virtual e menor. E aqui só pode ser um espelho côncavo, naquela situação em que você está muito próximo do espelho, entre o vértice e o foco, produzindo uma imagem direita, virtual e maior.
Então, a associação correta feita pelo rapaz está indicada, vamos lá, o espelho A é côncavo, não. O espelho B é plano e a imagem conjugada por ele é real? Não. O espelho C é côncavo e a imagem conjugada por ele é virtual. Exatamente, letra C. Esse aqui é côncavo, imagem virtual, direito maior. Depois, questão número 8. Questão já conhecida, né, dos alunos que fazem aí o Enem, vestibular e tal. Nesse momento aqui o ratinho está vendo o rosto dele através de uma bola de uma árvore de Natal e está vendo um rosto ampliado. Isso aqui está errado, porque é correto afirmar que o efeito mostrado na ilustração não ocorre na realidade, pois a bola de Natal formaria uma imagem de que tipo? Uma imagem virtual e reduzida, uma imagem de cabeça para cima, mas menor, que é a imagem típica de espelhos convexos. Depois, o 9. Fala sobre os faróis dos carros, para que eles tenham maior eficiência, é utilizado esse esquema que está aqui. Um espelho côncavo é 2, pequeno. Um espelho côncavo é 1, maior. E a lâmpada é colocada em uma posição justamente para que promova esses raios que saem do farol, raios paralelos. Para isso acontecer e para que haja o maior aproveitamento da luz que sai dessa lâmpada, o que é que tem que acontecer? Bom, a lâmpada tem que ser colocada no foco do espelho E1, justamente porque todos os raios que saem pelo foco vão ser refletidos paralelos ao eixo focal. E também tem que ser colocada no centro de curvatura do espelho E2 menor, porque aí todo raio que sai dessa lâmpada vai bater na superfície do espelho e voltar por cima dele mesmo. Então veja que toda essa radiação que seria perdida não vai ser mais. Ela vai bater e voltar, ser reaproveitada para ser refletida no espelho maior. Então com isso você também vai aumentar o rendimento do farol. Então a lâmpada ela tem que ser colocada nos focos? Não. No centro de curvatura de E1? Não. No centro de curvatura dos dois? Não. No foco de E1 e no centro de curvatura de E2, letra D. Para entender a próxima questão, uma questão muito importante, porque além de tratar sobre um fato histórico curioso sobre Arquimedes, é uma das poucas questões que o aluno, para resolver, tem que ter o conhecimento de eixo secundário. A gente sempre trabalha muito com eixo principal, aquele eixo no qual o foco está exatamente na metade do raio de curvatura. Mas um espelho esférico ele tem infinitos eixos secundários. Toda e qualquer reta que passe pelo centro de curvatura e toque na borda do espelho vai ser um eixo secundário. Então aqui, por exemplo, nós temos esse eixo secundário vermelho. Veja que o foco dele está localizado no mesmo plano focal do foco principal. Mas só que apenas no eixo principal o foco vai estar exatamente na metade desse eixo. Ok? Então veja que aqui nós temos a representação de um raio de luz que vem paralelo ao eixo secundário. Como se dará a reflexão? A reflexão se dará passando pelo foco do eixo secundário ao qual ele é paralelo. Ok? Então, vamos imaginar esse outro raio de luz, agora esse raio verde. Ele é paralelo a esse outro eixo focal. Ao ser refletido, ele vai passar pelo eixo focal desse respectivo eixo secundário. Mais uma lanterna agora, emitindo essa luz amarela. Veja que essa luz amarela ela é paralela a esse outro eixo secundário. Como é que se dará a reflexão? No foco desse respectivo eixo secundário. Então, é assim que ocorre. Ok? Então, vamos lá. Aqui ele fala sobre o espelho de Arquimedes, o raio da morte. A época era aproximadamente 200 anos antes de Cristo, o local, a cidade-estado de Siracusa, Sicília, nas grandes guerras púnicas. Os contadores de histórias foram, dentre outros, Tisestes e Luciano de Samosata.
em sua obra Hípias. Então eles contaram que já naquela época o cientista bélico Arquimedes teria inventado várias armas de guerra, incluindo catapultas, a terrível mão de ferro, um guindaste que pegava os navios e os levantava, um canhão a vapor e aquilo que ficou conhecido como raio da morte ou raio de calor. O raio da morte era na realidade a concentração dos raios de luz advindos do Sol, refletidos em um sistema formado por inúmeros espelhos, formando o que seria um poderoso espelho esférico côncavo. Nessa imagem, dá para perceber o seguinte, ó, os raios do Sol vêm paralelos, todos eles paralelos a esse eixo secundário, então a reflexão vai se dar exatamente no foco desse eixo secundário. Quando as velas dos barcos passavam nessa posição, recebiam a radiação concentrada do Sol e pegavam fogo. Então ele diz assim, considerando-se ser o eixo principal desse espelho, paralelo ao horizonte, a distância do vértice do espelho ao ponto de concentração máxima, ponto de queima, diz raio Dzinho, e a altura do ponto de queima ao eixo principal, Hzinho, afirma-se corretamente que o raio de curvatura do espelho esférico é fornecido pela expressão. Então, para resolver isso daqui, vamos para o próximo slide, ver aqui, ó. Olha só o que acontece. Eu tenho os raios de luz que vêm paralelos a esse eixo secundário. Todos são refletidos, passando pelo foco desse eixo secundário. Quando a vela do barco passa nesse ponto, queima. Ele diz que a distância do vértice do eixo principal aqui até o ponto de queima é Dzinho. Então essa distância aqui é Dzinho. Ele fala que a altura do ponto de queima até o eixo principal é H. E veja que aqui nós acabamos de formar um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo conforme a demonstração azul. Bom, como é que nós vamos resolver essa situação? Nós temos então a possibilidade de utilizar aqui o conhecimento do teorema de Pitágoras. Lembre-se que o foco principal fica na metade do raio r sobre 2. Então nós podemos dizer que o foco principal F1 está em r sobre 2. Ok? Então, vamos lá. Ó. Dá para ver que Dzinho ao quadrado, a hipotenusa, vai ser igual a H ao quadrado mais R sobre 2, tudo isso ao quadrado. Ok? Então, D ao quadrado igual a H quadrado mais R quadrado sobre 4. Eu vou deixar o R quadrado sobre 4 do lado de cá e eu vou passar o H quadrado negativo para o outro lado. Então, D quadrado menos H quadrado. Trazendo para cá essa conta. Então, nós vamos ficar assim, ó. R quadrado igual a 4 vezes D quadrado menos H quadrado. Resolvendo a raiz, nós vamos ter 2 raizona aqui de D quadrado menos H quadrado. Então, essa daqui é a resposta da questão. Ok? Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima. Na próxima aula, nós vamos ver o estudo analítico das imagens.